Gente, eu vou trazer aqui o Lorival Santana e também, em instantes, o Fernando Nakagawa. Porque é o seguinte, Lori, aliás, eu vou só fazer a fofoca, né? O Nakagawa e o Uribe estavam aqui no grupo falando sobre sorvete de máquina que tem gosto de água e tal. Aí o Yuri Pita falou, enquanto isso, o Lorival Santana está aqui falando sobre fusão nuclear e teoria dos jogos no estúdio. Essa é a diferença, entendeu? Quando eu falo do Decaníssimo, é isso. Bom, Lori, então eu vou aproveitar aí todo essa sapiência, porque não é, pode até parecer uma coisa menor, não é uma discussão nem um pouco desimportante. Elon Musk está tratando uma das maiores redes sociais do mundo, como se fosse um brinquedo. E por que que isso é importante, né? Primeiro, no que diz respeito à circulação da informação, né? Os algoritmos já fazem um trabalho muito porco e muito ruim para a disseminação e para a circulação de informações diversas para que você possa fazer a melhor, sopesar a melhor maneira. Mas não é só, né? Aparentemente, o que Musk está fazendo, e há um temor de que seja isso, né? De que ele transforme esta rede social em um vetor poderoso de disseminação de ideias de um determinado espectro político com o qual ele simpatiza mais. Mudanças ele já promoveu várias, foi e voltou, provocou desfalques bilionários numa farmacêutica porque vendeu o selinho de verificação, aí criaram um perfil falso, né? Não é só no Brasil que tem essa alegria, infelizmente, né? Criaram um perfil falso com o nome da farmacêutica anunciando insulina de graça, gente. Imagina, insulina mais barata. Imagina, né? Que é uma coisa que quem tem doença, diabetes, precisa todos os dias, né? Fazer a aplicação. A farmacêutica perdeu bilhões em valor de mercado por conta de decisões mal sopesadas dele. No mundo onde as redes sociais tomaram um espaço importante na forma como as pessoas se comunicam, qual é o tamanho do problema que a gente tem com este empresário que vem se provando aí, sim, um caprichoso, né? Que se porta como um tiranete, sentado em cima dessa gigante das redes sociais, Lori. Esse primeiro aspecto foi o do mercantilismo, né? Vender por $8 por mês o selo de verificação sem se dar conta de que isso era uma chave para a credibilidade da plataforma, que é um valor intangível da plataforma. As pessoas recorrem ao Twitter porque acreditam que pelo menos aquela conta é de quem está dizendo que a conta é dela, se ela é verificada pelo Twitter. E agora o segundo aspecto que aparece é o do revanchismo. O que aconteceu? Existe um jovem chamado Jack Sweeney, de 20 anos de idade, estudante universitário, que tinha 25 contas no Twitter que colocavam a localização de aviões particulares, de autoridades, de órgãos do governo americano e do Elon Musk. E quando o Elon Musk comprou o Twitter, ele disse o seguinte: eu sou tão radicalmente a favor da liberdade de expressão que eu não vou derrubar nem as contas do Jack Sweeney que mostram onde o meu avião está. E aí o que aconteceu, segundo Elon Musk? O filho dele, filho pequeno, o carro dele teria sofrido uma ameaça por causa desse tipo de identificação de localização. Não temos detalhes sobre essa história, mas essa foi a justificativa dele para mudar de ideia, o que é muito comum no Elon Musk. Ele muda muito de posição publicamente, mas detesta que as pessoas demonstrem, exponham isso. Então, o nosso colega, por exemplo, Donnie Sullivan e outros colegas do New York Times, do Washington Post, no total são 8 jornalistas, escreveram sobre o fato de o Elon Musk ter derrubado as contas do Jack Sweeney e ter, portanto, mudado de visão sobre uma coisa que ele havia prometido fazer, que era manter as contas. Foi isso. Então, ele derrubou contas de jornalistas que expuseram a incoerência dele. Certo? Esse é o ponto. E aí, você pode dizer o seguinte: bom, o Twitter é uma empresa privada. Portanto, e aí é um argumento contra o Elon Musk e contra o Donald Trump e muitas correntes de extrema-direita,
Portanto, a liberdade de expressão não é uma lei que se aplica ao Twitter. Então, o Twitter ele publica e deixa de publicar o que ele quiser, do ponto de vista legal. Assim como o Jack Sweeney não estava fazendo nada ilegal, porque isso é open source, é fonte aberta que ele estava usando de rastreamento de aviões. Eu acho, e muita gente acha, que rastreamento de avião, colocando o avião de uma pessoa onde ela está, não deveria ser público, porque realmente isso tem uma questão aí de privacidade e principalmente de segurança. Mas não é ilegal. Agora, o Twitter poderia derrubar essa conta, como derrubou outras que não eram ilegais, mas que causavam danos para a sociedade? Poderia, e faz isso como uma empresa privada. Só que isso desmonta o argumento deles de que não deve haver moderação. Porque se é uma empresa privada que não está sujeita à lei de liberdade de expressão, então pode e deve ter, por exemplo, moderação. Isso não vai contra a lei. Vê como é complicada essa questão e vira uma questão ética. Então, no fim das contas, a União Europeia está muito avançada nessa discussão, já tem muitas regulações para as plataformas digitais e a Alemanha já disse que vai haver mais estudo e mais regulação em relação ao Twitter por causa disso. Daniela. É porque é o seguinte, né, gente, ou você é ou você não é, né? Vou tentar me explicar melhor aqui, né? Ou a rede social tem balizas muito claras do que pode e do que não pode, e segue essas balizas, ou você dá espaço para o arbítrio e aí, a partir dali, você tem uma quebra de contrato de confiança com o seu usuário, que é o meu caso. Vem para cá, Fernando Nakagawa. Eu tive a péssima ideia de adorar o Twitter, que é a minha principal fonte na verdade, a única rede social que eu uso, de fato, com regularidade, que é a rede social mais agressiva que tem. É uma das redes sociais mais odientas que tem, porque, literalmente, né? Porque é onde as pessoas conseguem se esconder atrás desses perfis falsos com muita facilidade e circular desinformação numa velocidade enorme e criam-se bolhas, redes muito facilmente, né? De disseminação de hate. Então, assim, é uma rede difícil de estar lá, mas eu consigo seguir desde antes da CNN o Lorival, Nakagawa, e vejo e acompanho os trabalhos e postava minhas reportagens lá e posto as coisas que a gente tem no jornal aqui, mas eu, como consumidora, me sinto fragilizada, porque o cara tem dados, que a grande moeda do mundo, gente, hoje é dados. O Brasil, aliás, eu tive isso, meus dados vazados na internet, né? Vários de nós, muita gente, você vai aqui na Santa Efigênia, você compra o CPF de todo mundo, infelizmente, né? E o Twitter tem um banco de dados. Toda rede social que você usa fica com um mega banco de dados a respeito do que você consome, com quem você consome mais, que tipo de notícia você gosta mais, quais são as suas maiores interações, que tipo de termo pinça a sua atenção, faz com que você interaja ou não com esse tweet, com essa mensagem ou não. Tudo isso é informação a respeito do seu perfil de consumo, seja de informação, seja de amizades, seja de espectro político. E isso é muito valioso. É onde estão se forjando as grandes estratégias do amanhã, inclusive na política ou do hoje, né? Se a gente for olhar o que aconteceu com o Brexit, por exemplo, do ontem, inclusive, né? Que nasce nisso, de uma empresa que pega dados do Facebook e passa dos usuários e consegue entender quais são os usuários mais suscetíveis a um determinado tipo de mensagem. Então, a partir desse momento, quando esse cara age com esse grau de discricionariedade, gostei do que você publicou, você está dentro, não gostei, você está fora, eu me sinto como consumidora que estou cedendo informações, e eu faço de maneira consciente, sabendo do risco, inclusive, né? Muita gente não tem a dimensão disso, mas eu me sinto lesada e digo, esse cara não é detentor da confiança que eu devo devotar a alguém para entregar este volume de dados. É disso que se trata, né? E também um pouco de buscar alternativas. Ele promoveu mudanças, por exemplo, o Lorival usa menos, mas usa, só para trabalho mesmo estritamente. O Nakagawa eu sei que acompanha mais. Nos últimos dias, vocês devem ter reparado como está aparecendo mensagem, postagem de gente que nós não seguimos. Sim. O algoritmo mudou radicalmente. Exatamente. E não é nem que nós não seguimos, é que nós temos
guardamos uma distância, inclusive por proteção pessoal. E essas coisas começaram a pulular. E aí você tem um trabalho enorme de ir lá e falar, esse tweet não me interessa. Por quê? Porque eu não sei o quê. Não. Além de tudo, você tem que dar esse dado para o cara, entende? Então, assim, tem uma série de mudanças ocorrendo, mas ele opera num grau de discricionariedade, de irresponsabilidade com o consumidor, o público dele, né? O público da rede. E até com as empresas que se colocaram ali, como é o caso da farmacêutica, que teve ali a sua identidade roubada e sofreu um prejuízo bilionário, que levanta uma série de dúvidas a respeito de o Twitter foi vendido, né, e se vendeu a Elon Musk para ter um fim precoce, Fernando Nakagawa. Talvez, porque quando você está num bar em que os seus amigos deixam de estar lá, todo mundo vai embora. Talvez possa ser isso que pode acontecer com a rede. Sobre a importância dos dados, né? Muito se disse ao longo dos últimos anos que o dado é o novo petróleo. Talvez seja uma grande verdade, mas as Big Techs tentaram amenizar a maneira com que tratavam, processavam os dados para tentar disfarçar isso. O que Musk está fazendo é de uma forma absolutamente transparente, sobre isso a gente não pode reclamar, mas fazendo de uma forma explícita. Exatamente, de forma escancarada. E tem uma máxima, né, na tecnologia que é que quando o serviço é de graça, na verdade, o que está sendo vendido é você. Exatamente. Então, Musk vai começar a vender, de fato, o dado que ele tem de todo mundo que está na rede. Então, sobre o que ele pensa do Twitter, está ficando muito claro. Agora, há um desdobramento muito interessante sobre isso, Dani e Lorival, que é o impacto do negócio Twitter, que hoje é relativamente pequeno para o poderio financeiro de Musk, nos outros negócios que ele tem. Ele é dono, fundador da maior montadora de veículos elétricos do planeta. No último mês, as ações da Tesla caíram 20%. Porque diz sobre ele como gestor, exatamente. É isso, Nakagawa? Essa é a percepção dos analistas. Se ele pode ter este comportamento com uma das empresas, tudo bem, tem capital fechado, então tem um patamar de governança menos restritivo, por que ele não poderia ter o mesmo tipo de comportamento aqui na Tesla, onde existem ações, mas ele é o grande manda-chuva dessa história. Então, só na Tesla, em um mês, o valor das ações que ele tem, o valor da empresa, diminuiu em mais de 100 bilhões de dólares nos últimos 30 dias. Então, a maneira com que se faz negócios pode ser muito positiva e ter muita gente que gosta desse approach na internet. Mas aparentemente, pelo menos até agora, Wall Street, o grande mundo dos negócios, não está gostando não, pelo contrário, está punindo a grande empresa dele, que é a Tesla. Ô Lorival, e sobre concorrentes, né? Porque teve isso também, né? Contas de outros apps ou pessoas ali que tiveram ou seu alcance restrito ou que também foram excluídas nessa última leva de decisões bizarras de Elon Musk. Sim, o Mastodon, né? Porque o Jack Sweeney, esse jovem, ele migrou para o Mastodon. E aí essa plataforma que é concorrente do Twitter tinha uma página no Twitter e informou no Twitter, olha, vocês podem ir lá no Mastodon, que agora o Jack Sweeney está lá. O que o Elon Musk fez? Derrubou a página do Mastodon. Então, isso mostra também um apetite para tomar decisões, usar o seu poder, né, de moderação, de arbitragem, é a melhor palavra nesse caso, para seus interesses comerciais. E o Elon Musk sempre foi assim. Na verdade, isso está ficando mais explícito agora. Mas, assim, nessas outras companhias que ele tem, né, SpaceX, Tesla, etc., ele sempre usou o próprio Twitter para dizer, eu vou fazer tal coisa, né? E aí isso gerava um movimento no mercado financeiro. Pô, então, ele vai comprar tal coisa, ele está interessado em tal coisa, ele considera que tal produto ou tal produto financeiro é bom, é relevante, ou ele quer lançar tal tipo de produto, etc. e tal, as pessoas corriam e faziam movimentos de compra de ações ou de venda de ações. Aí passavam algumas semanas, ele ia para o Twitter e falava, não vou fazer isso, isso é muito ruim e tal. E aí, muita gente, principalmente ele, ganhava muito dinheiro com essas coisas e muita gente perdia dinheiro. E isso é crime nos Estados Unidos, então ele responde a processos por causa disso.
Agora, ele tem o Twitter, ele é o dono, ele arbitra sobre o Twitter, o qual ele usava dessa maneira. Veja bem, quando a página, por exemplo, do Donald Trump foi derrubada pelo Twitter, não foi porque o Donald Trump criticava o Twitter, foi porque o Donald Trump estava fazendo postagens que o Twitter considerou que poderia levar a crimes, a uma instabilidade, tensões sociais, discurso de ódio. É diferente o critério. Naka? E como é muito interessante ver Musk, esses movimentos. É um personagem que a Dani e eu, a gente conversa muito sobre ele, assim. Porque... Deixa eu só fazer um parêntese, porque além de tudo, eu acho que assim, a cereja do bolo, quer dizer, a pior parte desse bolo, é que ele foi se mostrando um patrão inclemente, né? E isso no Twitter foi assim... primeiro chegou, fez uma limpa, tudo bem, reduziu os custos da empresa, acontece, é parte do pacote, né, de reestruturação. Agora, instalar onde era sala, botar cama e dizer que se você quiser continuar trabalhando aqui, você vai ter que literalmente dormir no escritório, né, e achar que isso vai ter algum tipo de boa repercussão, exatamente no momento em que as relações de trabalho, e especialmente para essas empresas do Vale do Silício, que criaram esse way of life, né, de boas, de botar uma mesa de sinuca dentro da sala de reunião para ver se as ideias fervem melhor, bateu muito quadrado. Ele está se provando um gestor... de novo, é uma palavra pesada, mas um gestor tirano, né? Um gestor inclemente, né? Despreocupado com a qualidade de vida de seus trabalhadores. O que, gente, para uma empresa em 2022, meu querido, mortal. E que está na internet, né? Que depende da internet, onde de fato esse valor é prezado. E ao longo das últimas semanas, quando começou a Copa do Mundo, para mim, tem um tweet que acho que resume muito a maneira com que ele, Musk, encara o negócio. Ele, numa frase, a melhor cobertura da Copa você terá aqui no Twitter. Ele encara a rede social como sendo quase um veículo de mídia, em que nós que temos um arroba lá dentro, a gente na verdade está gerando conteúdo para que ele possa vender. É verdade. Né? Então é de fato uma mudança de chave. Deixa de ser um mural, um grande mural, onde as pessoas falam sobre o que pensam, para passar a ser um veículo de comunicação. De fato, imagino que este é um pouco o raciocínio de Musk com esse novo brinquedinho de 40 bilhões de dólares. E para fechar, né, é um mural onde nós que estamos lá, né, e por que o Twitter se torna relevante no Brasil? Porque acho que é a rede social onde mais tem jornalista, onde mais tem formadores, né, de opinião de fato, e a gente está lá se dispondo a ajudar, pelo menos esse é o meu espírito, eu não uso rede social para mais nada, eu não faço nenhum outro tipo de atividade, eu apenas compartilho informação. Então, de fato, de certa forma, nós estamos cedendo a nossa força de trabalho para a empresa dele, de olho em uma outra coisa, que não é a empresa dele, que é a circulação da informação mais barata e de gratuita, inclusive, para todo mundo, né? Democratizar a informação, de fato, esse é o meu espírito. Agora, veja, né, que se é nessa relação que se dá, aí, de novo, eu reforço, né? Ele vai perder, pelo menos a impressão que eu tenho, vai haver uma migração enorme, porque não há segurança na seriedade com que o novo dono do Twitter trata o material humano que faz a rede ser o que ela se tornou e motivo pelo qual ela a comprou. E isso vai levar a uma debandada, sem dúvida. É a história da rede. Quando o Facebook chegou no Brasil, aí as pessoas, mas os brasileiros não saem do Orkut e vão pro Facebook. E aí um especialista de redes sociais falou, gente, rede social é bar. Se os seus amigos estão lá, você vai para lá. Pode ser o pior pé sujo da história. Você vai por causa dos seus amigos. Se numa rede social como o Twitter as suas referências saem, já era.